A paz do Senhor, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 11 da nossa amada EBD, no terceiro trimestre de 2024, na sala dos adultos. Lembrando que são as lições bíblicas da CPAD, com a temática principal, o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Já estamos aí nos aproximando para o fim desse terceiro trimestre e hoje eu estou muito empolgado, muito animado, porque essa lição de hoje está muito especial. Eu já te convido a chegar marcando a tua presença, deixando nos comentários o seu nome e coloque assim: eu sou aluno EBD. Faça isso e eu tenho certeza que nós vamos estar aqui juntos compartilhando e crescendo na graça e no conhecimento da palavra. Para você que está chegando pela primeira vez, muito prazer, eu sou o irmão Edval Filho, estou como professor da EBD há quase 10 anos, crescendo junto com os nossos alunos e professores ali da nossa congregação, e eu te convido a fazer parte dessa jornada, dessa caminhada aqui com a gente, já se inscrevendo no canal para você não perder nenhum conteúdo que eu tenho postado aqui para você aluno, para você professor. Vem caminhar com a gente, se inscreve aí no canal e não perca nenhum conteúdo, você será abençoado para a glória de Deus. Lição de número 11, lembrando que essa lição no dia 15 de setembro de 2024 e no dia 15 é o nosso Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então, é uma data muito especial, uma data muito marcante. Se você é superintendente ou você é professor, já prepare aí algo especial, algo diferente à sua congregação, porque é uma data marcante, uma data maravilhosa, a qual nós estaremos comemorando nesse dia 15 de setembro de 2024, o Dia Nacional da Escola Dominical. A lição de número 11 vem com o tema a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O texto áureo se encontra no livro de Esté, capítulo 6, versículo 11, que diz o seguinte: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. A verdade prática diz o seguinte: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Louvado seja Deus. O texto bíblico em sala se encontra no livro de Esté, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, quando nos diz o seguinte: Naquela mesma noite, fugia o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto ao homem cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele.
Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esté preparara. Meu Deus do céu, estaremos hoje abordando essa história, esse relato, e eu confesso que já teve muitas aulas poderosas, especiais, marcantes, mas essa daqui é uma das principais. Se você ficar conosco até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai crescer um pouco mais em conhecimento, em graça, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder das Escrituras Sagradas, a qual nós estamos estudando nessa EBD no terceiro trimestre de 2024, na sala dos adultos, e eu estou aqui maravilhado, eu espero poder contribuir, colaborar para o teu crescimento espiritual. Na introdução, ele nos diz o seguinte: na lição anterior, Esté recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte. Também, junto com Amã, naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Há quem diga, e eu concordo profundamente com isso, que a palavra do Senhor ela é tão atual que ela é mais atual do que o jornal que ainda vai sair no dia de amanhã. Então a palavra de Deus é profunda, é uma fonte inesgotável. Por isso que eu sempre compartilho aqui com você acerca da leitura da palavra de Deus, de se debruçar nesse livro, de se debruçar nessa palavra, de aprender, de buscar, de ler, de meditar. Eu sempre compartilho isso aqui com vocês e eu acho isso muito importante. Então, já na introdução ele destaca isso, né? Essa parte que diz que Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã, porque Deus tem um controle de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Enfim, nós conhecemos os atributos de Deus e sabemos que Deus é poderoso e que o controle da história da humanidade está nas suas mãos. Louvado seja Deus. O primeiro tópico, ele vai nos falar sobre o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. No subtópico 1, uma noite decisiva. Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultando do banquete oferecido por Esté. O primeiro banquete, né? Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Porque assim que ele saiu desse banquete, esse primeiro banquete, que Esté convidou o rei junto com Amã, ele saiu feliz, achando que ele era o cara, né? Porque ele tinha sido honrado tanto pelo rei como pela rainha para um banquete. Isso é uma honraria tremenda. E quando ele sai desse banquete, na porta do palácio ele já fica furioso, porque ele vê ali Mardoqueu. Ele vê Mardoqueu e Mardoqueu, mais uma vez, não se prostra diante dele. E ele fica furioso, fica zangado, mesmo ele saindo de um momento, entre aspas, né, que ele estava sendo honrado, achando ele ali que ali era algo que estava sendo preparado para honrarias cada vez mais para ele. Então ele se frustra nesse momento, porque quando ele chega na porta do palácio, ele vê ali aquele homem, Mardoqueu, e ele fica revoltado, fica furioso, fica zangado, porque Mardoqueu, mais uma vez, não se prostra diante dele. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. Poxa, o camarada acabou de sair de um banquete real, na presença do rei, na presença da rainha. Ele isso não foi suficiente para que ele ficasse feliz, para que ele se agradasse ali do que estava acontecendo na vida dele. Ele fica furioso por conta de Mardoqueu. E algo muito interessante
que eu destaco aqui para nós, que essa é uma realidade da sociedade atual. Muitas pessoas não se satisfazem com aquilo que ela tem. Aí entra a questão da inveja, aí entra a questão da soberba, dos desejos momentâneos, dos prazeres, da soberba. Infelizmente, isso é uma realidade atual. Por isso que a gente vê um texto bíblico que foi escrito há muitos anos atrás, que está no Antigo Testamento, mas que é algo atualizado. A gente vê pessoas, infelizmente, com esse mesmo comportamento, com esse mesmo sentimento, onde o desejo pelo poder sempre está aí exacerbado, o desejo pelo poder, o desejo por se destacar, por estar sempre à frente. E esse era o sentimento desse camarada. E ele ficou frustrado por conta que Mardoqueu não se prostra diante dele. Olha que coisa interessante. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. E aqui eu destaco para mim e para você o seguinte: nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Esse camarada ficou frustrado e ele chama seus amigos, sua esposa, e desabafa ali, conta essa sua frustração por causa de, repito, Mardoqueu não se prostrou diante dele. E a sua esposa, junto com seus amigos, entre aspas, né, lhe aconselha a criar uma forca para Mardoqueu. E ele concorda com isso. E ele prepara, se planeja para fazer isso. E por que eu destaco que nada foge do controle de Deus? Porque o inimigo sempre tem planos para nos destruir. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a ação do adversário para nossas vidas. Essa é a ação do diabo contra as nossas vidas. É querer nos matar, nos destruir, roubar, tirar de nós aquilo que nós temos de Deus. Essa é a tentativa do adversário contra a nossa vida. Então, ele usa, infelizmente, de pessoas com a sua influência maligna para ficar ali tentando nos parar, tentando nos entristecer, tentando nos barrar, tentando nos calar. Essa é uma tentativa do adversário. Mas nada foge dos planos de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um projeto para a sua vida e nada vai fugir do controle do Senhor. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que o inimigo está maquinando contra você. Deus sabe que o inimigo está planejando contra a sua vida. Mas Deus está no controle de tudo. E nada pode atingir um servo de Deus que está na presença do Senhor, que está nos caminhos do Senhor. Isso aqui é extraordinário. Por isso a importância de nós estarmos firmes na presença do Senhor. Por isso a importância de nós estarmos diante da presença de Deus, mesmo com as limitações, mesmo com as dificuldades, as adversidades, mas é super importante a gente se manter firme, buscando a presença do Senhor, orando, consagrando, enfim, é muito importante essa nossa vida, essa nossa trajetória na presença de Deus. O ponto 2, ele vai falar de forca ou honra. Aí aqui ele diz o seguinte: enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. E aqui eu destaco o seguinte, que nós estamos em um campo de guerra diariamente. Todos os dias nós estamos em um campo de guerra, em um campo de batalha, onde tem o bem e o mal. E se nós estamos andando na presença de Deus, segundo a vontade do Senhor, o mal sempre vai querer prevalecer contra a nossa vida. Por isso nós estamos nesse campo de guerra, nós estamos nessa batalha diariamente, constantemente. Observe, enquanto Amã estava planejando, maquinando um mal, projetando o mal contra Mardoqueu, o rei estava ali pensando em honrá-lo, em abençoá-lo, em fazer algo em prol de benefício da vida de Mardoqueu. Então nós estamos nessa peleja, nós estamos nessa batalha, nós estamos nessa luta, nesse campo minado, nesse campo de guerra. E nós precisamos saber
como devemos nos comportar diante dessa guerra, como devemos andar diante dessa guerra. E aí é uma reflexão para mim e para você, como nós estamos andando nesse campo, nessa batalha, nessa guerra. Interessante que aqui eu abro um parênteses, até já comentei isso em alguns vídeos, se eu não estiver enganado. Eu costumo dizer que a nossa vida, eu gosto muito de trazer esse exemplo do futebol, porque a gente consegue extrair do futebol exemplo para muitas coisas. E eu costumo dizer o seguinte: no jogo de futebol existe a pré-eleção, né, que é a preparação que o técnico ali vai preparar os seus atletas para entrar no campo, para poder colocar a estratégia que foi efetuada na pré-eleção, colocar em prática. E por isso que eu costumo dizer que a nossa vida é assim. Nós estamos na pré-eleção. Aqui você está na pré-eleção. Quando você vai para o culto, você está na pré-eleção. Quando você vai para um momento de oração, ou na sua casa, ou na congregação, você está na pré-eleção. Você está se revestindo daquela estratégia. E o campo de batalha é justamente o jogo, né? Trazendo aqui para o futebol, o jogo ali nas 4 linhas. A nossa vida é praticamente isso. Nós estamos aqui numa pré-eleção, sendo treinado, sendo ensinado, sendo moldado, para que quando a gente entrar no campo de batalha, a gente possa saber como se comportar, como fazer verdadeiramente de forma correta as estratégias que o nosso treinador, no caso, a palavra do Senhor através do Espírito Santo para a nossa vida. Olha a importância, por isso que eu sempre falo, a importância da palavra do Senhor para a nossa vida. Então, nós estamos diariamente nessa batalha, nessa guerra. Como estamos andando? O que estamos fazendo? Uma reflexão aí que podemos trazer nesse subtópico 2. O subtópico 3, ele vai falar sobre 5 anos depois. 5 anos depois. O que foi que aconteceu? Já havia se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. E aqui eu destaquei aqui o seguinte, uma frase interessante que eu ouvi esses dias, e eu gosto muito disso, né, de pegar algumas frases, anotar, escrever. E eu destaco aqui para você o seguinte: o que está escrito, o vento não leva. O que está escrito, o vento não leva. Coloca aqui embaixo, escreve aí para mim. Deixa eu ver quem é que está atento aí à lição de hoje. Escreve aí embaixo: o que está escrito, o vento não leva. Por que isso, irmão Edival? O rei, 5 anos depois que Mardoqueu ouviu, né, que tinha dois soldados ali se preparando com uma conspiração contra o rei. Mardoqueu ouviu isso e passou a informação para que o rei ficasse sabendo disso. Só que não aconteceu nada, Mardoqueu continuou na situação que ele estava, passou-se, enfim, não aconteceu nada. Parecia que tinha esquecido, parecia que não ia chegar o momento da honra para ele devido a essa atitude. Mas 5 anos se passaram. Passou 5 anos. Certo dia, o rei, no seu momento ali na sua cama, perdeu o sono. Querido, Deus sabe como agir, Deus sabe como realizar, Deus sabe como fazer. Enquanto você está fazendo a vontade do Senhor, Deus sabe como fazer certa pessoa perder o sono, Deus sabe como fazer fechar a boca do leão, Deus sabe como abrir o mar vermelho, Deus sabe, irmão, Deus sabe fazer. Basta só a gente confiar, o segredo é confiar e descansar no Senhor. É fácil? Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, mas quando a gente, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a questão de treinamento, e vocês vão entender um pouco mais. Por isso eu peço, fica aí com a gente. Fica comigo aí, não sai daí não. Ei, sai daí não, tá bom? Você vai perder algo poderoso lá na frente. Então fica comigo aí, porque essa lição, como eu falei, essa lição tá maravilhosa. Então, o que está escrito, o vento não leva. Estava escrito nas crônicas dos reis, como eles sempre costumavam, né?
escrever, deixar registrado. E aqui eu trago uma lição para mim e para você. Se você não aplica isso na sua vida, passe a aplicar, porque é muito importante. Se você é professor da escola bíblica, se você deseja ser um professor ou não, se você é um aluno, mas isso também é importante, muito importante para a nossa trajetória, para a nossa caminhada, em tudo na nossa vida. Seja na igreja, seja no meu trabalho, seja na escola, seja onde for, é importante. A questão de eu escrever, de eu anotar, porque o que está escrito, o vento não leva. Por isso que eu sempre anoto. Vou mostrar aqui para vocês, eu já mostrei em outras vezes, está aqui, sublinhado, destacado. Eu escrevo aqui, eu marco. Então, isso é muito importante. Escrever, escreva, pegue um caderno, pegue um marca-texto, a caneta, escreva, anote. É muito importante, isso faz total diferença na nossa trajetória, na nossa caminhada. Então, o que está escrito, o vento não leva. Estava escrito, o rei perdeu o sono, pediu os seus servos para trazer os livros das crônicas, trouxeram, e algo fantástico, que poderia os servos ler qualquer outro relato, mas olha onde foi que eles abriram o livro das crônicas dos reis, ali do rei Medo-Persa. Olha onde foi que eles abriram, justamente no relato onde Mardoqueu tinha contado sobre essa conspiração desses 2 soldados contra o rei Assuero. Isso aqui é extraordinário, irmão. E quando o rei ouviu aquilo, ele perguntou: e aí, o que foi feito para Mardoqueu? Ele recebeu algum benefício com relação a isso? Não, nada aconteceu para ele. Então, é a importância da escrita, de você escrever, de você anotar, de você destacar. Isso é muito importante. Sinopse 1 diz o seguinte: numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. Tópico 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Subtópico 1. Um ato de justiça. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Aí deixa eu te dizer uma coisa. O rei conhece o teu nome. Deus sabe o teu nome, irmão. Deus sabe a tua história. Deus sabe a tua identidade. O rei te conhece. O rei te conhece. Saiba disso. O inimigo seria o definidor da bênção. O que acontece? Um ato de justiça. O rei soube que nada foi feito a Mardoqueu, e o fato de o rei perguntar pelo nome de Mardoqueu significa que ele conhecia Mardoqueu, assim como Deus te conhece, o rei te conhece. Ele perguntou e os seus servos disseram: não foi feito nada para ele. E no mesmo momento o rei pergunta: tem alguém aí no pátio? E quem vinha chegando era justamente Amã. Quando Amã chega, se aproxima do rei, Amã pergunta o que deveria ser feito para uma pessoa, para um homem a qual o rei queria muito honrá-lo. E o próprio inimigo de Mardoqueu definiu a bênção dele. Ô, irmão, que coisa, isso aqui é incrível isso aqui. Eu já ouvi testemunhos de pessoas serem abençoadas por alguém que, vamos considerar, entre aspas, seu inimigo. Porque, na verdade, o nosso principal inimigo, a gente tem falado muito isso, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. Mas existem pessoas que são influenciadas pelo inimigo, que infelizmente nos atribula, nos chateia, nos entristece. Então eu já vi testemunhos de pessoas serem abençoadas por pessoas desse perfil. Então, olha que coisa interessante. O próprio Amã, que tinha preparado uma forca para Mardoqueu, ou seja, ele estava planejando, programando o fim da história de Mardoqueu, foi ele mesmo que sugeriu como seria a honra de Mardoqueu. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária, isso é poderoso. O subtópico 2 diz o seguinte: presunção e autoconfiança. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Pessoas que gostam de elogios,
Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulhos. Aí eu destaco aqui para nós atitudes e comportamentos influenciados pelo diabo. Soberba e orgulho. São atitudes e comportamentos influenciadas pelo diabo. Por quê? Porque Mardoqueu, ele era orgulhoso, ele era soberbo. E ele queria sempre ser elogiado. Aquele tipo de pessoa que quer que o seu ego seja massageado, né? Que quer sempre estar ali em destaque, quer sempre aparecer, quer sempre ser visto. Era esse tipo de pessoa que Amã representa. Então, isso são atitudes, lamentavelmente, são atitudes e comportamentos influenciados pelo diabo. Por quê? Porque está escrito na palavra do Senhor o seguinte: este terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, está escrito em Isaías 14, versículo 13 e 14, justamente sobre essa influência, quando isso é nutrido pelo diabo, né? Então, lamentavelmente, muitas pessoas se deixam ser alimentada por esse sentimento, por esses comportamentos. E aqui no final do subtópico 2, ele diz o seguinte: devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. Aí aqui eu destaquei o seguinte, que nós somos pessoas adaptáveis e pessoas treináveis. Nós somos seres adaptáveis e treináveis. Se você é professor da escola bíblica, eu sugiro a você a trazer esse ponto nessa questão do subtópico 2, que eu achei bem interessante trazer para você. Se você achar interessante também, quando você for ministrar sua aula, compartilhe lá com seus alunos. Essas duas coisas, que nós somos seres adaptáveis, porque a gente consegue se adaptar ao ambiente. Se você for notar aí, na história humana, nós somos seres adaptáveis, a gente consegue se adaptar ao frio, a gente consegue se adaptar ao calor. E eu quero destacar principalmente que nós somos seres treináveis. Como assim, irmão Edival? Explique melhor. Se a gente treinar o nosso corpo, por que muitas pessoas faz academia, musculação no caso, corre, faz caminhada, tem pessoas que faz natação, o corpo vai se adaptando àquela questão e vai sendo treinado para fazer aquela atividade. Da mesma forma, trazendo para a nossa vida espiritual, eu tenho que treinar a minha leitura da palavra. Eu tenho que treinar a minha vida na presença de Deus. Eu tenho que fazer esse treinamento, porque até eu respondi na lição passada em sala de aula, o nosso professor, quando ele estava ministrando, ele fez essa pergunta sobre a questão da fé, sobre a questão qual foi o momento difícil que nós vivemos e qual foi o nosso comportamento. E eu trouxe um comentário em sala de aula e trago aqui para você também, justamente sobre essa questão de sermos seres treináveis. Eu respondi lá em sala de aula que a nossa fé, a gente precisa treinar a nossa fé, porque a fé é desafios, é eu crer naquilo que eu não estou vendo. Então eu preciso treinar isso. E como é que eu vou treinar isso? Lendo a palavra, me envolvendo na presença do Senhor nos cultos, em oração, clamando ao Senhor, jejuando, consagrando. Então eu preciso treinar isso. Assim como as pessoas fazem academia, musculação, natação, eu preciso treinar a minha vida espiritual. Por isso eu destaco essa questão aqui, que nós somos seres adaptáveis e seres treináveis. E justamente quando ele diz o seguinte, que nós devemos ser alimentados diariamente da alegria do Senhor. E como se alimentar da alegria do Senhor se eu não leio a sua palavra? Como me alimentar da alegria do Senhor se eu não tenho uma intimidade com Deus, se eu não busco o Senhor? Por isso eu preciso fazer isso diariamente, treinando a minha vida espiritual. O subtópico 3 diz o seguinte: o devido lugar da honra. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar aos que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação.
Contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo em toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Aquele versículo que diz, né? Dai honra a quem tem honra. Tem outra referência bíblica que também fala sobre alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Infelizmente, hoje os papéis se inverteram. Infelizmente, a realidade da sociedade hoje é essa. Parece que quando alguém está sendo abençoado, gera algo nas pessoas que desagrada as pessoas. A alegria da pessoa é quando vê alguém se dando mal. Infelizmente, a gente tem visto essa realidade. E aqui nós aprendemos nesse terceiro subtópico que nós devemos se alegrar com os que se alegram. Quando alguém é honrado, a gente tem que se alegrar com a honra daquela pessoa. A gente tem que louvar a Deus pela vida daquela pessoa. Isso aqui é poderoso também. E eu quero convidar você a ler comigo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Vamos ver o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Diz o seguinte: tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Olha aí. Também está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Vamos ver o que está escrito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e o 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então a Bíblia nos ensina isso. Honrar essas pessoas, respeitar, porque honrar é respeitar. Honrar não é bajular. Honrar é respeitar. Respeitar aquela pessoa, se alegrar com a bênção daquela pessoa. Enfim, então era o que Mardoqueu estava... Mardoqueu não, oh meu Deus, sempre eu quero trocar os nomes, misericórdia. Mas o rei conhece o teu nome, viu? Amã estava furioso, estava frustrado, estava zangado por causa disso. Ele queria a derrota de Mardoqueu. Ele queria a destruição de Mardoqueu. Então, nós aprendemos com essas figuras, né? Como se comportar da maneira correta, a forma de Mardoqueu. O que não fazer, a forma de Amã. O comportamento que eu não devo fazer, Amã. Então, algo muito importante. Subtópico 2. O rei chama Amã para honrar Mardoqueu. Se você está gostando do nosso conteúdo e esqueceu, deixa o teu joinha, isso é muito importante. Deixa o teu like aí, tá bom? E se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu criei uma playlist para professor de escola bíblica, para quem deseja saber como preparar uma aula, como dar uma aula na escola bíblica. Se você é professor ou deseja ser um professor, acompanhe também, se inscreve aí para você sempre receber esses conteúdos, tá bom? É muito importante, eu vou estar trazendo esse tipo de conteúdo para você e poder colaborar. Estou completando, muito em breve, eu vou estar completando 10 anos que estou como professor da EBD e eu coloquei no meu coração compartilhar. Até comentei com um professor domingo na escola sobre isso, que eu resolvi compartilhar um pouco da minha experiência, até para ajudar alguém que precise aí, está iniciando, está no início dessa caminhada, dessa jornada. Então eu vou trazer um pouco dessa minha experiência aqui no canal. O terceiro tópico fala sobre a síndrome de imperador. A soberba de Amã, ponto 1, quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Essa síndrome de imperador, e até o nosso autor vai destacar aqui, que é visto na atualidade muito em crianças, né? Aquela criança que faz uma zoada, chora, se esperneia. E infelizmente, ele destaca aqui, o nosso comentarista da revista, que infelizmente a sociedade atual tem gerado esse tipo de comportamento nas crianças, porque não tem disciplina, porque não ensina ali da maneira correta. Então existe essa síndrome do imperador.
Aí ele diz o seguinte: atualmente tem sido identificada em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheio de soberba e presunção. Então, os pais aí, quem é pai, corrija o seu filho, discipline o seu filho, ensine o seu filho. E é para ensinar o filho no caminho. Não é para ensinar o filho o caminho, é para ensinar no caminho. É ali lado a lado com ele, dando exemplo, comportamento, e ali caminhando junto com ele. O ponto 2, um mau prenúncio. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Aí eu destaco aqui que até o inimigo conhece a nossa identidade. O inimigo sabe de quem você é filho, o inimigo sabe de quem você é filha, ele sabe a tua identidade, ele sabe a tua história, ele sabe o teu futuro se você permanecer na presença de Deus. Qual é o meu futuro, irmão Edival? É as mansões celestiais, a maior promessa de Deus para os seus filhos, para a sua igreja, é as mansões celestiais. E o inimigo, sabendo disso, ele faz de tudo para te tirar de dentro desse ambiente, de te tirar do centro da vontade de Deus. Então, não deixe que isso aconteça. Persevere, mantenha a sua fé, mantenha-se firme na presença de Deus. Você possa estar na presença de Deus eternamente para a glória do Senhor. Então, para concluirmos essa lição de hoje, na sinopse 3, ele diz o seguinte: a soberba de Amã revelou a síndrome de imperador que pode danificar traços da personalidade. Na conclusão, o segredo é confiar no Senhor e viver com humildade. Fazendo a sua vontade, ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Estaremos estudando na próxima semana a lição de número 12, o banquete de Esté, denúncia e livramento. Se você gostou desse conteúdo, muito obrigado por ficar comigo até o final dessa lição. E eu vou deixar aqui, desse lado aqui, a nova revista dos adultos para o quarto trimestre de 2024 e desse lado aqui, a nova revista dos jovens para o quarto trimestre de 2024. Se você quiser receber ela em PDF, clica em um desses dois vídeos e você vai entender o que fazer para receber essas revistas em PDF. Um abraço, Deus abençoe, tamo junto e te espero lá no próximo vídeo. Deus abençoe.